Pra quem não sabe o que foi o Milli Vanilli, o Milli Vanilli foi uma dupla de dance music que misturava hip hop com rap, funk e que fez um sucesso estrondoso no final dos anos 80. As músicas não eram eles que cantavam, eram outros cantores e eles dublavam essas vozes e esses caras ficaram milionários fazendo essa farsa. Pra gente entender essa história, como que isso foi possível, eu vou ter que apresentar pra vocês 4 personagens principais dessa história, que é a dupla, que era o Robbie Pilatus e o Fabrizio Morvan, o produtor musical, que foi o cérebro por trás de tudo isso, que é o Frank Farian, e um cantor muito talentoso, o rapper Charlie Shaw. Então, vamos começar aqui pelo Robbie Pilatus. Robbie Pilatus nasceu em 1965 em Nova York. Teve uma infância muito conturbada, a família era uma confusão total. A mãe dele, stripper, teve ele e ela via ele como um fardo na vida dela, tanto que aos 4 anos de idade, né, a mãe dele largou ele no orfanato. E lá ele foi adotado por um casal de alemães que levaram ele para morar com eles em Munique. Quando ele chegou na adolescência, ele era fascinado por street dance, por break, né? Por dança, por música, e era muito incentivado pelos seus amigos e amigas a tentar uma vida de modelo. E foi o que o Robbie fez. Acabou entrando numa agência de modelo e ali ele começou a tentar essa carreira de um dia virar um modelo bem-sucedido, modelo internacional. Vamos ao segundo personagem da nossa história, que é o Fabrizio Morvan. Fabrizio nasceu em 1966 na França e na adolescência era um fascinado por break, por dança, street dance. Ele e mais 2 amigos queriam também tentar a carreira de modelo e foi aí que esses amigos juntaram uma grana e se mudaram da França e foram para Munique. Conseguiu entrar numa agência de modelo ali e começou uma sucessão de dificuldades em sua vida. Se alimentando de resto de comida ali na rodoviária que os viajantes jogavam fora, deixavam ali. Até que um dia, nesses desfiles, ele conheceu o Robbie. Com praticamente a mesma idade, os mesmos sonhos. Vamos ao terceiro personagem da nossa história, que é o maior vilão da história, que é o produtor musical Frank Farian. O Frank Farian, ele é um produtor que fez muito sucesso nos anos 70. Ele produziu muitos grupos de dance, muitas cantoras, muitos cantores de discoteca, dance music. E o que fez mais sucesso até então era um quarteto chamado Boney M. E o Frank, ali nos anos 80, em 1987, por aí, ele estava com uma ideia de montar assim, um projeto de uma dupla que fosse jovem, de 2 rapazes bonitos, que chamasse bastante atenção das meninas e que fizesse o público masculino adolescente se identificar com o visual dessa dupla e que essa dupla cantasse bem, dançasse bem. E nessa época, uma cantora começou a fazer muito sucesso, chamada Sabrina Salerno. E essa cantora, ela começou a estourar ali nas paradas com a música Boys Boys. A Sabrina, ela queria muito que nas suas apresentações, tanto no palco quanto nos programas de auditório, ela queria ter dançarinos junto com ela. Então a Sabrina, ela fez uma seleção com modelos, dançarinos, e o Robbie e o Fabrizio foram os escolhidos. E eles começaram então a trabalhar com a cantora Sabrina, se apresentando nos shows, nos programas de TV. Até que um dia o Frank Farian foi assistir um show da Sabrina, e quando ele bateu o olho no Robbie e no Fabrizio, ele pensou: achei a dupla que eu estava procurando.
E numa tarde, quando o Rob e o Fabrício menos esperava, receberam o telefone do grande produtor Frank Farian. E foi aí que os dois, empolgados, foram até o escritório do Frank no dia combinado. O Frank então deu para eles uma fita com uma música chamada Girl You Know It's True. Girl, you know it's true. E falou pros dois assim, decora esta música, e marcou já a data para eles gravarem. O Frank pediu para que o Fabrício fizesse a parte da música que era mais rap, né, mais funkeada, e que o Rob cantasse a parte mais melodiosa do refrão. Mas na hora de gravar, o Frank detestou a voz do Rob e do Fabrício. Ele falou que o Rob não cantava bem. Girl, you know it's true. I love you. E que o Fabrício até que era razoável, mas precisaria de muitas aulas de canto para ficar bom. E aí, começou ali o dilema do Frank, que ele tinha a dupla que ele queria, com o visual que ele queria, mas os dois não tinham a voz que ele achava adequada para aquele som. E agora? O Frank foi para casa pensando no que fazer, e como ele era um cara famoso, como o Frank ele era um produtor conceituado, ele tinha muitos músicos ali ao redor dele, tinha muita gente que dava várias fitas para ele ouvir, na espera de uma chance para gravar um disco. E tinha uma banda que o Frank tinha deixado ali meio de stand-by, assim, uma hora eu vejo o que eu vou fazer com eles, que eram 5 músicos, 5 cantores, que era um rapaz chamado Brad Howell, John Davis, Charlie Shaw e mais 2 irmãs que faziam back vocal e que eram extremamente talentosos e cantavam muito bem. Mas como o Frank estava muito ali ligado em fazer música para jovem e com cantores bem jovens, coisa que a banda não era, ali eram todos de meia idade, todos com mais de 40 anos. E não era assim, não era a cara do projeto que o Frank queria, apesar de reconhecer o talento deles. Então o Frank, ele pensando no que fazer, acendeu uma luz em sua cabeça e ele teve uma ideia bem sacana. E agora entra o quarto e último personagem dessa nossa história, que é o rapper e cantor Charlie Shaw. Charlie Shaw era um rapper, um cantor extremamente talentoso e que tinha montado essa banda e tentava ali uma vida, né, uma carreira musical, e queria muito que o Frank Farian fosse o produtor dele. E qual que foi essa ideia bem do mal que o Frank teve? No outro dia, o Frank chamou o Charlie Shaw e o Brad Howell e pediu para eles gravarem a música Girl You Know It's True. Girl, you know it's true. Ooh, we love you. Yes, you know it's true. E como a música ficou muito boa, afinal os dois eram excelentes cantores, o que o Frank fez? Ele chamou o Rob e o Fabrício, mostrou a gravação para eles e falou assim, a partir de hoje vamos fingir que essas são as vozes de vocês. Vocês vão gravar o videoclipe dublando essa música, dublando a voz do Charlie Shaw e do Brad Howell, e a gente manda esse videoclipe pra MTV, a música vai tocar no rádio, vocês vão ganhar bastante dinheiro com apresentações, que ele já tinha marcado shows pra eles, falou, vocês vão aparecer em videoclipe, vão ficar famosos, isso vai alavancar a possibilidade de vocês se tornarem modelos famosos. Bom, seria só uma música, eles iam ganhar bastante dinheiro, o Rob olhou pra cara do Fabrício e eles toparam. E aí nasceu a dupla Milli Vanilli. E o clipe já estava ali passando na MTV. O Frank levou o Rob e o Fabrício para Nova York, tendo uma vida de luxo que o Frank estava dando ali para eles, em hotéis caros, comendo do bom e do melhor. Quando eles voltaram para a Alemanha, no aeroporto, estava cheio de repórteres, cheio de fotógrafos e centenas de fãs. Por quê? A música Girl You Know It's True estava em primeiro lugar desde que ela começou a tocar, e o videoclipe também em primeiro lugar na MTV. Um sucesso avassalador que pegou todos de surpresa. E aquele sucesso foi tão grande que o Milli Vanilli começou a fazer uma apresentação atrás da outra em várias casas noturnas. A música não saía do primeiro lugar, foram passando as semanas e a música Girl You Know It's True continuava em primeiro lugar. E quando o Frank percebeu
que ali era uma máquina de dinheiro, o que o Frank fez? Depois de 6 meses direto do Milli Vanilli fazendo shows, enchendo os bolsos do Frank e enchendo os bolsos também do Rob e do Fabrício, o Frank chama os dois para uma reunião. E quando eles sentaram ali, o Frank falou para os dois assim: eu vou dar uma férias para vocês, vão ficar 1 mês descansando, e quando vocês voltarem dessas férias, vocês vão gravar um LP. Aí deu um contrato para eles assinarem, eles assinaram o contrato para gravar esse LP. Antes dessas férias ainda, o Frank, ele depositou 1 milhão na conta de cada um e falou para eles assim: é para vocês aproveitarem as férias, façam o que quiser com esse dinheiro. Cada um comprou uma casa boa, cada um comprou carros de luxo, roupas, começaram a ter uma vida de rico. E quando acabou esse 1 mês, o Frank falou para eles: o disco já está gravado, já está tudo pronto. E aí os dois pensaram: como está gravado se nós estamos de férias e não gravamos nada? Aí o Frank falou: não, o Charlie Shaw e o Brad Howell gravaram as músicas já, o disco já está pronto. Nessa hora, a dupla se olhou e falou: não, nós não vamos participar disso. Afinal, os dois já estavam com bastante dinheiro, cada um tinha ganhado já seu 1 milhão do Frank Farnia, tinham ganhado bastante dinheiro, então eles se sentiram empoderados de dizer não pro Frank. E aí o Frank falou para eles o seguinte: vocês assinaram um contrato, vocês lembram? Vocês sabem que quebrar um contrato dá uma multa. E a multa que ia dar para eles seria uma multa de mais de 20 milhões de dólares. Essa multa milionária iria cair em cima dos dois, os dois iam perder tudo, iam voltar à pobreza e pior, eles iam voltar a ser pobres e endividados. E o Frank, para piorar, falou assim: e também se vocês não quiserem continuar o projeto Milli Vanilli, eu também quero o 1 milhão que eu depositei na conta de vocês de volta. Se vocês não devolverem, eu vou processar vocês também. Como que eles iam devolver essa grana, sendo que eles já tinham gastado com casa, com carros? Bom, caíram numa armadilha. Então eles aceitaram continuar a farsa do Milli Vanilli. E aí começou então uma turnê. Começaram a fazer shows do disco, e o disco eu tenho até aqui, que é esse aqui. Esse disco aqui, o Our Nothing. Aqui com o Fabrício, o Rob na capa aqui. E quando o disco saiu na loja, já veio o hit Baby Don't Forget My Number. O disco vendeu mais de 6 milhões de cópias, isso é um recorde absoluto. E conseguiram conquistar o mercado norte-americano, coisa que dificílima os caras conseguiram conquistar. E também o disco conta com a balada que foi um outro grande sucesso do Milli Vanilli, que é a Girl I'm Gonna Miss You. Bom, Milli Vanilli conquistou o mundo com esse disco. Fizeram turnês mundiais, enganando todo mundo, ninguém sabia. Eles foram fazer um show na África, e lá eles foram vistos como um grande exemplo que subiram na vida e que conquistaram o sucesso, mesmo com todo o preconceito que existe no mundo. E nessa hora, já que eles já estavam se sentindo culpados por estarem enganando o público, este elogio dos africanos acabou com os dois. Eles viram que eles não eram exemplo, que eles eram dois enganadores. E foi aí que eles começaram a conversar com o Frank e dizer que não estavam mais aguentando sustentar aquela mentira. Mas o Frank estava ganhando milhões com o Milli Vanilli, depositava mais 1 milhão na conta de cada um, falava pra eles: que quarto que vocês estão? Ah, peraí, tô mandando aí 3 garotos de programa pra cada um. Ele ficava levando os caras desse jeito, dando várias mulheres pra eles, enchendo a conta bancária deles com milhões. De repente, aconteceu uma bomba. Charlie Shaw, o cantor, que fazia a voz ali que o Fabrício dublava, o Charlie Shaw começou a ficar muito incomodado. Por quê? Bom, o Rob e o Fabrício estavam milionários, ganhando muito dinheiro, pegando todas as mulheres que eles podiam pegar, ganhando prêmios atrás de prêmios, enquanto os verdadeiros cantores estavam pobres. Ele não aguentou, ele foi num programa de rádio e caguetou tudo. Foi um rebuliço
que o Frank chamou o Charlie para conversar e numa baita de uma briga, né, ele acertou com o Charlie o seguinte: ele depositou 1,5 milhão na conta do Charlie pro Charlie desmentir tudo e nunca mais tocar nesse assunto. E foi o que o Charlie fez. Ele desmentiu depois e não tocou mais no assunto, mas aí já foi tarde demais. A imprensa já ficou... depois de uma notícia dessa... Numa das apresentações, uma vez na MTV, uma repórter, ela viu o Robbie e o Fabrício conversando. E ela percebeu que o Fabrício, ele tinha um sotaque muito carregado, né, um sotaque francês. E que o Robbie também tinha um sotaque muito carregado, um sotaque alemão. No disco do Milli Vanilli, eles cantam um inglês impecável. Nessa pressão toda, o Robbie também ficou viciado em heroína. E aí as coisas começaram a degringolar. Mesmo assim, o Frank conseguiu gravar o novo disco do Milli Vanilli, né? O segundo, que seria o próximo disco. O disco foi lançado, de repente a imprensa caindo em cima, e com a declaração do Charlie Shaw, o disco foi recolhido das lojas e o Frank chamou a coletiva de imprensa e contou toda a verdade de que o Milli Vanilli era uma fraude, uma farsa, que o Robbie e que o Fabrício não cantavam nada, e aí tudo foi ladeira abaixo. O Milli Vanilli chegou a ganhar um Grammy, e os caras tiveram que devolver esse Grammy. Os caras foram tão processados, mas tão processados, que eles ficaram pobres. Eles até tentaram a carreira ainda, e lançaram um disco chamado Robbie e Fab, mas foi um fracasso, não vendeu nada. Com a vida destruída, o Robbie se afundou ainda mais nas drogas e chegou a morrer de overdose anos depois. O Fabrício, ele ainda tentou a carreira como músico depois de 20 anos depois, né? Há pouco tempo ele ainda tentou uma carreira como músico, lançou alguns discos. Hoje ele trabalha numa rádio, né? E leva a vida ali, às vezes faz umas apresentações pequenas, como algumas músicas do Milli Vanilli. O Frank Farian, como o rosto dele não era conhecido, ele estava sempre por trás das canções, por trás dos projetos, ele continuou a vida. E lançou até mais pessoas com bastante sucesso depois disso, como La Butch, como No Mercy, entre outros. Continuou fazendo ali sua vida. See that I admire. You put it plain and simple. You rule my world, try to understand. I'm in love. I love you. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar like. Um abraço e até a próxima.